E aí, pessoal, estamos aqui, eu e daqui a pouquinho vai estar a Edna e a Lucimar para falarmos de algo que você provavelmente faz todo dia, uma selfie. Mas essa selfie que nós vamos falar aqui é uma selfie especial, é a sua selfie. A selfie de quem você é por trás da foto. É a selfie daquilo que você carrega no seu interior. E não uma selfie normal que você tira no seu celular. Então, nós vamos já já estar falando aqui mais sobre isso. Deixa eu localizar ela aqui. Boa noite, Lu. Boa noite, Cris. Não estou te vendo, sabia? Ai, que coisa séria. Boa noite. Só Boa noite, meninas. Boa noite, estou pessoal. vendo só a Edna. Sem conexão, eu tô vendo todo mundo. Tá ótimo aqui pra mim. Estava falando sobre a selfie, que é aquela imagem que a gente normalmente tira quase que todo dia com o nosso telefone, mas aqui a gente vai falar da selfie interna, algo mais profundo e que influencia muito a sua vida. Então, nós carregamos dentro de nós é algo extremamente importante, mas que quando a gente fala de idade, normalmente a gente não quer dar muita importância. Ah, vamos falar de novo de identidade. Ah, sei quem eu sou. Ah, eu sou fulano, casada com fulano, tenho tal profissão, eu tenho tantos filhos, eu estudei em tal escola, eu fiz isso, aquilo. Mas a verdade é que aquilo que a gente é não é a nossa função, não é a nossa profissão, não é nós termos um título ou não termos um título, não é isso que define quem a gente é por trás da foto. Não é isso que define aquilo que nós já nascemos sendo e viemos para cumprir uma missão aqui, né? Um propósito. Então, a gente tem alguns tipos de identificação e algumas vezes esses tipos de identificação eles fazem com que a gente pense coisas sobre nós que escondem quem realmente nós somos. Por exemplo, muitas vezes nós nos identificamos com aquilo que os nossos pais falam sobre nós. E aí a gente carrega muitas informações que muitas vezes vêm de até mesmo traumas que os nossos próprios pais viveram, da forma como eles foram criados, mas aquilo que eles falaram sobre nós, aquilo que eles colocaram na nossa mentalidade de que nós éramos, na verdade tem mais relação com o que eles viam deles mesmos do que com quem realmente nós somos. Então, é muito necessário a gente aprender sobre ressignificação, para que a gente consiga ressignificar aquilo que os nossos pais disseram sobre nós, do que aquilo que eles colocaram na nossa mente. Porque, na verdade, a gente precisa aprender sobre isso para que a gente possa viver a nossa real identidade aqui na Terra, né? Para que a gente possa cumprir livremente aquilo que Deus tem nos convocado a cumprir desde antes da fundação do mundo. O que a gente tem percebido é que tem muitas pessoas que sentem um vazio, que estão aí vivendo coisas imorais, que não sabem realmente quem são, que têm baixa estima, que ficam perdidas procurando algo, ou que, na verdade, acabam sendo levadas e não sabem quem realmente são. Então, é por isso que eu, a Edna e a Lucimar, nós resolvemos abordar esse tema até de uma maneira mais profunda numa imersão que nós estaremos fazendo logo adiante, finalzinho de janeiro, até metade de fevereiro, muito provavelmente. Ainda não temos a data específica definida, mas é para abordar esse tema de uma maneira mais profunda, para que a gente possa ajudar você que sente essas coisas que eu estava falando aqui e que ainda não conseguiu se encontrar com a sua real identidade. Além disso, claro, por trás da foto não é só sobre isso que eu estou falando aqui. Tem mais algumas camadas, tem mais algumas esferas para a gente abordar
E uma delas também é a forma como a gente se vê, né? Que é a autoimagem. Por exemplo, você vai lá na frente do seu espelho, você vê a sua imagem, certo? Mas e por trás dessa imagem? Quais são as palavras que você ouviu que quando você vai fazer algo diferente, quando você quer fazer algo novo, quando você quer ir para frente, quer avançar, quer crescer, essas palavras vêm na sua mente e te impedem de fazer isso? Quais são as palavras que os seus pais disseram sobre você, ou seus professores, ou as pessoas que tinham algum tipo de autoridade sobre você, falaram sobre você? Por exemplo, você vai lá estudar para fazer um concurso e aí talvez venha na sua mente algo do tipo: você é burra, você não consegue, você é lenta. Não, fica aí onde você está, no seu emprego. Para que estudar e fazer um concurso? Ou para que estudar algo para ter uma vida melhor? Para ter uma condição financeira melhor? Já não está bom assim? Já não tem um emprego? Então, não relaciona, mas que são profundas e que interferem muito na nossa vida. Por exemplo, você pode ter ouvido de alguém assim: não, você não precisa disso, para que comprar isso? Você não consegue comprar isso. Ou você pode, por exemplo, ter ouvido o que é muito mais difícil, assim: o que você precisa fazer para conquistar isso? A maioria de nós, a maioria das pessoas ouviu coisas negativas. A maioria das pessoas absorveu coisas negativas e por isso que há uma grande crise existencial, uma grande crise de identidade numa muito grande parte da nossa população. E a gente está aqui com essa ideia de trazer essa imersão justamente para ajudar a que a pecinha por trás da selfie seja revelada na preciosidade que ela é, né? Na joia única que cada um é. E a gente também vai estar auxiliando, né, e propondo aí formas de lapidar essa joia que está por trás da foto. Também a Lucimar traz aqui para nós mais a questão do emocional, né, Lu? E a gente também quer escutar um pouquinho do que você tem a dizer para nós sobre um pouquinho do que nós vamos estar abordando na imersão. Bom, boa noite a todos, né? E eu vou iniciar aqui fazendo uma pergunta para vocês e eu gostaria que vocês me respondessem. Se vocês pudessem voltar em um momento bom da sua história e vivê-lo novamente, qual seria este momento e por quê? Respondam para mim, por favor. Não precisa contar em detalhes, só fala onde seria e o porquê. E a segunda pergunta é: se você pudesse voltar em um momento ruim da sua história e mudá-lo, fazer diferente, qual seria e por que seria? Eu gostaria também que vocês respondessem, não precisa entrar em detalhes, eu só gostaria de saber como estão vocês aí do outro lado, saber mais íntimo e entender um pouco mais. Porque este assunto que a gente vai abordar aqui é um assunto que a maioria das pessoas já passaram por isso ou estão passando, e se não passou, eu ouso a dizer que ainda vão passar. E se você que não passou, e dependendo da sua idade, está predestinado a passar, é muito bom que você tenha as ferramentas certas, o conhecimento adequado, o entendimento, para que quando chegar este momento que não é tão bom assim, você possa aprender a lidar com ele de uma forma um tanto mais suave, um tanto mais leve, e trazer a sua vida, que você possa superar esse momento sem entrar em desespero. Quem aqui nunca passou por uma crise existencial, uma crise de identidade? Quem nunca entrou neste dilema dos porquês? Um dia uma pessoa me perguntou assim: o que é para você a crise de identidade? O que é para você essa crise existencial? E
eu respondi claramente e convicta da certeza que a crise existencial, essa crise de identidade, nada mais é do que a quantidade de porquês que acaba surgindo na sua vida. E eu mergulhei um pouco mais sobre esse assunto para poder entender um pouco mais, para trazer para vocês aqui. Não é achismo ou intuição, algo do tipo, mas trazer algo para vocês que seja um dado afirmativo e convicto, para ter a certeza do que eu estou falando. E realmente a crise de identidade e a crise existencial nada mais é do que os muitos porquês. E as perguntas sempre, a nossa crise existencial, ela sempre começa com o que eu estou fazendo aqui, qual é o sentido da minha vida, para onde eu estou indo, o que o futuro me reserva, como eu vou fundar a minha existência e qual legado que eu vou deixar, se eu partir, como as pessoas vão se lembrar de mim, quem eu sou, quem somos nós, qual que é o meu sentido, o que é o meu propósito. Ontem mesmo eu ministrei na minha igreja e eu falei sobre este tema. E quando eu saí, estava retornando para minha casa, uma jovem senhora de 62 anos, pasmem, 62 anos, ela me perguntou o que é o propósito. Eu falo sobre isso, eu vivo esse dilema, qual é o meu propósito? Eu não me encontrei na vida ainda. E eu estou com 62 anos e eu não sei qual é o meu propósito aqui. E é de se chocar que uma pessoa com 62 anos ainda não se encontrou na vida, não encontrou o propósito da sua existência. E possa estar, e eu afirmo que está vivendo uma crise existencial. Porque dados de estudos de psiquiatras renomados, pessoas que estudam a mente humana, eles pesquisaram e puderam afirmar que a crise existencial, ela se inicia na juventude por volta dos 15 anos. É a sua primeira crise existencial. E depois, aos 40 anos. Por quê? Mas, Lucimar, eu vou passar por 2 crises existenciais? Se você não souber lidar e não se encontrar na sua faixa etária de 15 anos de idade, sim, a crise existencial chegará aos 40. Sabe por quê? Porque você não se encontrou, você não se identificou. Quando os porquês vieram, você não teve as respostas exatas. Talvez você até tentou por si só entender e começou a questionar. E talvez você fala para mim, Lucimar, você está falando aí para pessoas não cristãos. Não. A crise existencial é para os cristãos ou não cristãos. Porque com o avançar do mundo, da tecnologia, do conhecimento, quanto mais conhecimento, mais pessoas se perdem. Mais pessoas acabam se tornando perdidas. E é interessante que a gente se conheça. E vem vocês de novo falarem sobre se conhecer, sobre autoconhecimento. Eu me conheço. E você pode afirmar para mim com toda certeza. Lucimar, é claro que eu me conheço. Quem é você por trás da foto? Quem é você por trás da selfie? Quem é você quando você está sozinha no seu quarto, ou quando você se encontra sozinho, sem colegas, sem amigos, sem um relacionamento? Quem é você? Como você se vê? Se eu te pedisse agora e te propôsse um desafio, falasse para você assim, olha, faça um desafio para mim, e eu pago por ele. Faça uma carta para você com 40 anos de idade. Eu não sei se vocês se sentirem à vontade de colocar a idade de vocês aqui, vai ficar mais fácil para eu padronizar a questão da idade. Se eu falar para você assim, olha só, escreva uma carta, vamos supor que hoje você está entre os seus 17 a 25,
Então eu vou falar para você, escreva uma carta para você quando você estiver aos 40. Conte com detalhes, com riquezas de detalhes, quem é você? Como você se sente quando olha no espelho, o que você gosta, o que te faz bem, como é a sua identidade. A Luana comentou, 21 anos. Se eu te pedisse, Luana, faça, por favor, um desafio e escreva uma carta de você hoje, da Luana hoje, dos 21 anos para a Luana aos 40. Quem é a Luana? Das coisas que ela gosta, as certezas, as crenças, os não que ela diz, por que ela diz, por que ela cede ou por que ela abre mão. Qual é as suas convicções, quais são as suas certezas, quais são as suas perguntas. Conte da Luana de 21 anos para a Luana de 42 anos. Quem é a Luana? Deixe para a Luana um recado aos 40 anos. Então, você vê como que... Nossa, ela falou, nossa, difícil, realmente. Sabe por quê? Se a gente for fazer isso, uma atividade diária, e a gente todos os dias nos olharmos diante do espelho e falar assim, quem é você, Lucimar? Você se choca com essa pergunta. Você não está preparado para isso. Quem somos nós? Quem é essa Lucimar que está falando com você? Quem é essa Edna que está falando com você? Não é a Lucimar, mentora, palestrante, estudante de psicologia. Não é essa. Eu estou falando da Lucimar depois que tira todos esses nomes, renomes, funções, cargos, conhecimento. Quem é quando sobra aqui e a junção da mente, coração, que se torna a sua alma. Quem é? O que às vezes me dá um engasgo? O que me faz refletir? O que às vezes me faz chorar? O que me faz sorrir, às vezes, quando eu estou sozinha? Ou conversar comigo mesma? Isso faz parte de quem realmente você é quando você tira a roupa de marca que você está usando, o seu salário ótimo e conquistado, claro, mérito seu, quando tira as suas coisas de marca, o seu carro de luxo, a sua casa boa, quando você não está no momento, não sei se... acredito que tem aqui pessoas que têm relacionamento e pessoas que não têm. Quando desagrupa de você o seu cônjuge, de seus filhos, a sua parentela, quando tira todas as crenças limitantes ou as coisas que vocês ouviram dos seus pais, as palavras de afirmação. Quando tira tudo isso, quem sobra? E foi por isso que eu comecei perguntando, se você pudesse voltar a um momento bom da sua história, a um momento feliz e vivê-lo de novo, qual seria e por que seria? Mas também tem uma pergunta muito importante, que se você pudesse voltar a um momento ruim da sua história e mudá-lo, fazer diferente, não vivê-lo de novo, qual seria e por que seria? Sabe por quê? Porque a nossa identidade, quem somos nós, o nosso eu, ele vai se formando através disso, de momentos bons e de momentos ruins. E é necessário que a gente se conheça. E olha que interessante. O porquê que a crise de identidade, a crise existencial, né, chega na idade dos 15 anos, a primeira crise, chega na idade dos 15 anos. Porque você está começando a decidir por algo, você está com a cabeça cheia de ideias, de pensamentos, talvez filosóficos, ou questiona tudo, questiona as regras, questiona as afirmações que as pessoas têm. Eu não aceito que digam que amarelo não combina comigo. Eu não aceito que eu poderia pintar o meu cabelo, que as pessoas falem que meu cabelo fica melhor loiro. Eu gosto de mim como eu sou e como você é. É o primeiro momento, você está formando quem você é. É formação de ideia, formação de padrões, formação de cultura. Você está se descobrindo. E aí vem a crise existencial aos 40 anos. E por
que aos 40? Porque você começa a desacreditar de tudo que você viveu, a questionar coisas que você viveu, a questionar coisas que você aceitou e você fala, meu Deus, por que eu aceitei tal coisa desta forma? Por que eu não questionei? Por que eu não me fiz diferente? Por que eu não expus as minhas ideias, os meus pensamentos, que eu não acreditava com aquilo? Por que eu não disse, mesmo quando não fazia sentido para mim? Quem eu sou agora, se eu não sei nem o porquê eu vivi tudo isso? O porquê eu permiti pessoas em minha vida no qual eu paro para pensar e não fazem sentido nenhum. Pessoas que me magoaram, que fizeram em mim a construção de camadas tão profundas, que hoje, para que eu responda uma simples pergunta que talvez não é tão simples assim, quando alguém me pergunta, quem é você? Se torna tão impossível de responder e eu preciso, eu fico me martelando na cabeça, eu preciso rascunhar, eu faço uma lista e eu coloco meu CPF, eu coloco meu endereço, meu nome completo, os meus cargos, as minhas funções, os meus muitos talentos, mas ainda não preenche o vazio de quem sou eu. Ainda assim, não preenche essa pergunta tão curta, mas tão cheia de detalhes. E aí você começa a se questionar aquele versículo bíblico que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? O porquê que eu sou assim, por que eu ajo de tal forma? E aí eu te digo, porque nós temos uma natureza adâmica que habita em nós. Mas nós temos o ego, o superego, e tudo isso vai nos formando. A natureza é o ímpeto do ser humano, a tendência de se desviar do caminho das coisas corretas e se curvar para tudo que é mal. E eu já ouvi várias vezes, tudo que é errado, as coisas que são proibidas, quando dizem não, se torna mais prazerosa. E aí vem o seu ego e ele começa a planejar o que fazer, como fazer, onde, quando, os momentos, as riquezas de detalhes. E aí vem o seu superego, que é como se fosse o Espírito Santo e te rege e diz para você bem assim, realmente faz sentido para você isso aí? Realmente é o que você acredita? Realmente é o seu eu, a sua identidade que está querendo isso? E aí você volta de novo e começa a refletir sobre tudo o que estava pensando. Outrora toma a decisão que emocionalmente e com a razão se torna certo, mas outrora você toma com a emoção e depois acaba se arrependendo e você começa a questionar a sua identidade. Isso não é de mim, isso não provém de mim. Será que eu serei assim para todo sempre? Será que não tem jeito para mim? E olha só, vocês ainda não responderam a pergunta que eu fiz aqui. Eu estou falando com vocês, mas eu estou de olho aqui. Compartilhem conosco o momento mais fantástico da vida de vocês, que vocês desejariam voltar ao passado e viver de novo. E diga, em pequenas frases, o momento que foi tão duro, que te feriu tanto, que você desejaria voltar e apagar, tirar da sua existência. Posso dar Eu gostaria. sabe, Lu? Oi? Posso dar um exemplo? Sim. Por exemplo, aqui eu estava pensando, um momento que eu achei muito legal na minha infância. Eu fui viajar pela primeira vez sozinha, sem a minha mãe, na minha tia, na cidade vizinha. E daí essa minha tia, ela trabalhava para uma mulher que tinha bastante condição financeira. E a filha dela tinha um quarto cheio de brinquedos, assim, uns brinquedos que eu nunca tinha visto na vida.
E daí eu pude ir naquele quarto brincar. Nossa, foi muito legal. Parecia que eu tava assim, Alice no País das Maravilhas, sabe? Brincando com as bonecas mais lindas. Tinha um monte de coisa. Foi muito legal. Então, esse momento assim, eu achei mágico, porque era algo diferente, era algo longe da minha realidade, mas que eu pude viver, que eu pude aproveitar, que eu pude estar ali e usar os brinquedos, brincar. Claro que eu cuidei deles, mas foi muito bom, muito bom. E foi a minha primeira viagem, então também me marcou assim, né? Eu consigo, né, ficar longe da minha mãe. Eu sobrevivi. Então, de primeiro momento, você teve a sensação de liberdade, de ai, é uma aventura. Eu estou desbravando o mundo sem estar debaixo das asas da minha mãe. E quando você se encontrou no quarto daquela menina, de certa forma, afortunada com coisas que você não havia experimentado, é como se o seu cérebro estivesse dizendo assim: Cris, você está sentindo toda essa coisa boa que estamos sentindo? É possível. Não condiz com a sua realidade. Mas você viu que você sonhou e, de certa forma, acabou realizando, seja por algumas horas, por alguns minutos, então é possível. Isso mesmo. Eu acredito que tenha sido essa experiência, essa emoção. Mas eu sei que quando. Oi? Foi por aí mesmo. E eu acredito que quando é mais fácil a gente falar dos momentos bons, dos momentos alegres, das coisas que gostaríamos de viver novamente, porque nos traz a sensação de viver de novo. Aquele momento, aquela alegria, aquele sentimento tão gostoso. E nós nos retemos mais de falar, de lembrar sobre os momentos ruins, porque também sentimos a mesma emoção. Conseguimos sentir a mesma emoção da dor, da angústia ou do medo, ou a sensação de perder alguém. Talvez para uma pessoa aqui, o momento mais que ela gostaria de voltar atrás e desfazer isso seja a perda de alguém, alguém que muito amava, alguém que não queria perder de jeito nenhum. Sabe aquelas pessoas que você quer guardar num potinho para toda a vida? E quando você pensa em perder essa pessoa, você já sente, já sofre, já te dói tanto. E você não suporta nem pensar. E aí, de certa forma, esse momento aconteceu. E isso te marcou. Era como se você tivesse perdido de si mesmo. E você vê que as coisas saíram do controle das suas mãos. Porque nós nos sentimos muito seguros, seguro de quem somos, do que estamos formando, quando nós temos as coisas no controle da nossa mão, quando nós podemos controlar, seja da maior aventura, a menor que seja, mas queremos ter o controle, queremos ter aqui a rédea. E é por isso que quando nós perguntamos assim, quem é você? Tem um choque, você fala, nossa, eu já vivi tanta coisa, eu me perdi de quem sou. Não tá na rédea das minhas mãos, eu não tô sentindo na minha mão. As rédeas, eu não consigo controlar essa pergunta, porque eu não sei as respostas. Eu não sei se eu respondo, meu nome é Lucimar Etienne, ou eu não sei se eu respondo, nossa, eu sou uma pessoa apaixonada pela vida e eu gosto disso, eu gosto de todas as minhas experiências. Eu vivenciei momentos muito ruins, mas isso me mudou e eu encontrei o caminho e voltei realmente para quem eu sou. E isso foge da nossa realidade, foge do nosso controle. E principalmente porque geralmente é se focado a imagem que as pessoas têm. E em cima disso, as críticas que vêm e não as coisas boas. Porque, querendo ou não, as coisas negativas são sempre mais enfatizadas, né? Até na nossa mente, do que as positivas. E aí a nossa imagem é distorcida por quê? Porque a principal imagem que a gente gera é a do que os outros olham. E o que é essa imagem do que os outros olham? Muitas vezes a expectativa do outro, do familiar, da sociedade. Então, quem é você por trás da selfie? É justamente para você voltar a olhar para si. Quando eu me olho no espelho, quem eu sou? Eu sou a expectativa da minha família, da sociedade? E aí você se perde sem entender sua real identidade. E assim, você
Você só compreende o sentido da vida realmente para você quando você conhece a sua identidade. Isso é um fato. É de tudo que a gente vem estudando, tanto levando pelo lado histórico, social, todos os contextos bíblicos e tudo mais, a gente sempre volta para esse ponto, é o de se conhecer. É você compreender que você não é a expectativa dos seus pais e muito menos aquela projeção que o seu entorno faz sobre você. Porque quando você vive num ambiente negativo, você tende a criar hábitos negativos. E esses hábitos acabam se transformando na sua identificação. E você não muda aquilo ali porque seu cérebro conforma com aquela imagem que os outros já projetaram. E o que que a gente busca a trazer aqui na nossa mentoria? É fazer você ter esse olhar para dentro. Primeiro, entender todas essas camadas que vêm cobrindo o que é identidade, para você chegar na sua essência e entender de fato o que é identidade. Porque ninguém ensina e ninguém leva você diretamente a compreender que sua imagem vem primeiro pela parte que Deus tem sobre você. A imagem de Deus, Deus olhando para você. Você já parou para se imaginar Deus olhando para você? O que que você representa para Deus como uma criatura divina? Então a gente não tem esse olhar, a gente olha muito pelo outro. E quando a gente volta a olhar para a sociedade, a gente sai do olhar familiar e vai para a sociedade, igual a Lu estava citando a idade dos 15, que é aquele momento ali da adolescência, a pressão em todos os sentidos, né? Os hormônios, a puberdade, aquela mudança de sair da infância, da proteção ali ou da autoridade dos pais para começar a se sentir adulto. Então, é a transição da criança para o adulto. Então, é uma explosão de emoções. E esses questionamentos sempre aparecem, né, Cris? Da crise de identidade. Quem eu sou, o que que eu quero, qual o meu objetivo. Então, o que que acontece? Esse jovem de 15 anos, ele fica meio perdido. E aí, o que que vem para ele sobre o que é ser autêntico? Eu aderi àquelas modinhas que a galera tá no momento. E aí, sai um pouco do que os pais desejam, né? Dos hábitos criados em família, para se rebelar um pouco e ser um pouco o que os jovens estão fazendo ou vivenciando naquele momento da sua adolescência. Isso acontece com todos os adolescentes, né? E essa mudança vai de acordo com o ciclo que você vive. Então, você começa a buscar algo externo que está ali te causando um desejo de algo novo, de experienciar aquilo, porque é representado de uma forma que causa felicidade. Vocês tiram por festa, bebida, sexo, relacionamento, essa coisa que envolve tanto o emocional das pessoas, a adrenalina que aquilo ali promove, é o que os jovens muitas vezes buscam naquele momento de tentar se conhecer, de se libertar das amarras da família para ver um mundo novo e conhecer sua identidade. E nesse momento de experienciar tantas coisas novas, muitos se perdem em volta desses prazeres. Por quê? Porque a gente não tem aquela cultura de conhecer a nós mesmos de uma forma mais íntima com o nosso emocional para sermos adultos fortificados. Então, crescemos meio que sempre com advertências, né? Sempre com cobranças, advertências, cobranças, punições, ou liberdade excessiva na infância, que gera muitos distúrbios na adolescência. E podemos observar também que não é o excesso de regras ou o excesso de liberdade que vai conduzir uma criança a um adolescente mais, digamos, disciplinada, né? Não são isso. É um conjunto de fatores e também de observação dos pais sobre a personalidade dos filhos. Mas eu gosto de enfatizar que uma das coisas mais importantes que nós, como pais, temos a oferecer é princípios e um processo de nos colocar como referência para os nossos filhos. Dessa preocupação. Que o filho não aprende o que eu ensino, ele vai aprender um pouco sobre o meu comportamento. Então, isso é muito importante na formação do caráter. Mas e aí, quando eu já sou um adulto, como a Lu falou, que eu já passei dos 40 e estou nessa crise existencial, e aí, o que é que eu faço? Eu continuo vivendo
empurrando essa crise com a barriga? Não. Você possa ter uma semana de vida, um mês ou o que for. Se conhecer vai fazer total diferença para qualquer estágio da sua vida, não importa, seja 40, 50, 60, 70. Qualquer idade que você esteja, conhecer mais sobre você vai te levar a sentir plenitude pela vida. E é totalmente diferente, porque a gente procura o quê? O que é plenitude na vida? É a prosperidade financeira, os bens materiais, o conforto. É ter minha condição de ir e vir e fazer o que eu quero. As pessoas entendem isso como prosperidade. Mas não, a prosperidade, ela é uma mentalidade. É encontrar paz na forma que eu sou. Independente do local, do ambiente, ou meio, ou condição que eu viva. Então, eu tenho que conhecer minha identidade para justamente eu não ficar sendo refém dessas situações. Então, o que a gente traz nessa mentoria é isso. É aprofundar no conhecimento de quem eu sou, por quê e para quê o que eu faço. É dar sentido a algo mais profundo do que simplesmente acordar e respirar. É dar um sentido maior à vida. E é isso que a gente está trazendo aqui, um pouco para vocês aqui nessa live. E nós temos aqui para aprofundar, né, na nossa mentoria, que estaremos lançando agora para o final de fevereiro, né? Ou para o início de fevereiro, quer dizer. E é justamente sobre isso, aprofundar mais o conhecimento sobre quem eu sou e para onde eu vou. Mas não simplesmente assim, verbalizando igual a gente está, mas através de ferramentas também, né, Lu? A gente vai estar trazendo ferramentas para você trabalhar um autoconhecimento de uma forma, não o autoconhecimento, assim, artificial, supérfluo, mas de conhecer cada camada e entrar na camada mais profunda de quem você é e você sair a nova pessoa. Para o quê? Para você viver na sua essência. E você só consegue viver de forma autêntica quando você conhece a sua essência. Não como você vive ostentando uma imagem para as pessoas, quando você consegue ostentar aquela imagem, mas quando você vive profundamente quem você é. E você vive em paz onde você está e como você está. E é isso que a gente quer trazer. É uma forma de plenitude, conhecendo profundamente quem você é. Fala mais um pouco aí, Cris não, Lu, sobre a nossa mentoria. Bom, a gente falou sobre as crises, e aí você pode às vezes se perguntar agora ou se perguntar depois, eu sou maluco por ter isso, né? Será que tá tudo bem comigo? E eu vou te dar uma resposta positiva. Na verdade, essa crise de identidade, ela nos ajuda a encontrar o caminho, como que se diz, correto para fortalecer a nossa personalidade e formar uma imagem segura de quem somos nós. Então, passar por isso é uma coisa tortuosa, é desagradável, nos desola, é um sentimento muito ruim. Mas saiba que tem formas de lidar com ela e de se encontrar e sair de tudo isso sabendo quem é você e não ficando mais perdido do que você já está ou talvez esteja. Então, a nossa mentoria, o nosso treinamento, ele irá trabalhar essas questões, vai trazer um pouco para você como é formado a sua identidade, o porquê de determinadas emoções, determinados sentimentos, que você vai saber a fundo e com riquezas de detalhes, terá ferramentas apropriadas, não será achismo ou coisas de nossa cabeça, eu tirei dali do estalar do dedos, não. Porque de tudo que você vai passar para uma pessoa, para que ela viva, para que ela experimente, tem que haver uma responsabilidade. Tem que haver uma responsabilidade. Então, o nosso treinamento ele vai servir para isso, para trazer a você mais clareza, para que você tenha clareza nos seus pensamentos, para que você consiga se identificar quando te fizerem essa pergunta, quem é você, né? Você consiga responder com autoridade, tirando seus diplomas, seus certificados, os seus cargos e encargos, tá bom? E eu vou propor um desafio para vocês,
E quem fizer o desafio e marcar o nosso perfil, postar a fotinha lá e marcar o nosso perfil, vai estar recebendo um e-book gratuito, tá? Somente para os que fizerem desafio de escrever a sua cartinha de hoje. Quem é você? Se você conseguir escrever a cartinha de quem é você, para alguém, para o seu eu com 40 anos, ou daqui 30 anos, ou daqui a 6 meses, né? E fizer essa cartinha, escrever lá e tirar a fotinha, marcar o nosso perfil, vai estar recebendo um e-book, tá bom? Muito bem. Edna, Cris. Uma coisa importante que você comentou, Lu, foi a questão do para que a gente saiba quem a gente é, a gente vai trabalhar com vocês as questões internas e é bem importante nós tocarmos no tema do perdão, porque enquanto a gente está ressentindo e remoendo dentro de nós mágoas passadas, nós não conseguimos viver a nossa identidade. Porque a gente está preso em algo, de estar com tanto lixo dentro de nós que a gente não consegue ali enxergar quem nós realmente somos, quem Deus nos fez para sermos. Então é um tema importante também, né, a ser trabalhado, que a gente pode também estar colocando aí como um bônus, de repente, na nossa imersão, um tópico sobre perdão, para estar auxiliando, porque eu acredito que muitas pessoas têm alguém para perdoar. Você que está aí na live, tem alguém que você ainda não perdoou? Que se tocar no nome dessa pessoa, no que ela fez para você, isso te dói, te machuca, te faz ficar com raiva, com ódio, amargura ou tantos outros sentimentos ruins? Se tem, então é algo que ainda precisa ser tratado dentro de você. E nós podemos estar também abordando essa temática, né? E também, Sim. falando em autoconhecimento aqui, falando em nós conhecermos nós mesmos por trás da foto, a gente não pode negar que em alguns momentos a gente vai sentir dor ao voltar em algumas coisas que a gente precisa tratar e curar para vivermos a nossa real identidade. Mas você escolhe se você quer sentir a dor de crescer, de se desenvolver, de se conhecer para que você possa ter resultados novos, diferentes e viver uma vida, né, melhor, próspera, viver uma vida plena, ou se você quer ficar com a dor de continuar sendo tudo como é, vivendo automático, não pensar se tem que melhorar aqui, se tá ruim ali, se tem que perdoar alguém aqui, se tem que perdoar alguém ali, e ficar tudo na mesma. Então, é algo que realmente a gente precisa pensar e decidir, né? Para qual lado do caminho você quer ir. Então, é isso mesmo aí, Dai. A gente precisa cuidar da criança interior para que a gente possa viver a plenitude. É isso aí, pessoal. É importante isso. Muitas vezes não é algo que realmente influencia muito no nosso dia a dia e em tudo que está no nosso exterior, porque o nosso exterior é um reflexo do nosso interior. Isso mesmo. Eu gostaria de deixar para vocês aqui um versículo que vai fazer sentido para você e vai te fazer começar a olhar de uma forma diferente para você. Que ele diz assim: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Se você quiser aprofundar mais sobre este versículo, ele está no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, no capítulo 1, do versículo 5 ao 7. É interessante que você leia, que você medite um pouco. E também tem no livro de Gênesis, né, que ele fala que você é a imagem e semelhança do Criador. Nós não podemos deixar de frisar isso, porque isso é muito importante. Foi muito bom estar aqui com vocês essa noite e poder compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho aprendido, um pouco do que eu já vivenciei e como eu aprendi a lidar com determinadas questões e gostaria muito de ver vocês no nosso treinamento, tá bom? Edna? Agradecer, né, o pessoal que participou aqui com a gente, quem entrou, quem saiu também, e quem virá assistir, muito obrigada e sejam bem-vindos à nossa página. Quem não segue, vai seguindo as colegas aqui, quem está na conta uma da outra. E toda segunda estaremos aqui, né, nesse mesmo horário,
e aguardamos vocês. Muito obrigada e boa noite a todos. Muito, muito prazeroso estar com vocês. Nós falamos de temas bem importantes aqui. Espero que vocês tenham aprendido algo conosco, que vocês coloquem em prática também o desafio proposto, que vocês também possam se olhar no espelho e se enxergar como imagem e semelhança de Deus, como pessoas que são amadas. Lembre-se, você é amado, você é amada 24 horas por dia por alguém que nunca te abandona e que nunca te rejeita, que é o nosso Deus. E nós também estaremos aqui toda semana falando com vocês e convidamos vocês para que vocês também possam estar na nossa imersão. A gente ainda vai estar divulgando a data. Lembrem-se de fazer um print aqui da nossa live. Marque lá no meu perfil, @soukrisbueno, perfil da Lucimar, que é? Lucimar Etienne. Da Érica, que é? Eu, Edna Mara. E para que vocês possam estar recebendo um e-book gratuito exclusivo para quem está aqui na live. Quem não tiver aqui, não vai ganhar. E quem fizer o desafio. Bem lembrado. Gente, um beijo grande. Até a próxima live. Beijo no coração e até a próxima.